Salve, rapaziada, tudo bem aí? Espero que sim. Se você não me conhece, eu me chamo Antônio, eu sou um estudante de programação e também, cara, eu tenho como hobby aí acompanhar novidades de tecnologia, inteligência artificial e esse tipo de coisa. É, Enfim, eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre uma ferramenta de inteligência artificial, que seria o Notebook LM, e eu planejo trazer mais e mais vídeos falando sobre essas ferramentas. À medida que forem lançando e tudo mais, eu tiver tempo de fazer um vídeo, eu venho aqui e gravo. Porém, eu parei para pensar algo, cara. Muitas vezes as pessoas não sabem como usar essas ferramentas. E muito disso diz respeito ao prompt. Então, parei e pensei, cara, e se eu pudesse ensinar, ajudar as pessoas a usar? Porque eu também, quando eu comecei a usar a inteligência artificial, cara, era um desastre. Eu também não consegui extrair aquilo que eu queria dela. Então, eu fui a fundo, eu busquei pra caralho e, cara, eu aprendi muita coisa. E muito disso eu compilei aqui e vou resumir nesse vídeo pra vocês. Espero que ajude. E é isso. Já peço desculpa também pelo fundo ficar com essa borragem, né? É porque eu não tenho chroma key para colocar aqui atrás o fundo verde, então eu acabei colocando um filtro de borragem automática. Fica meio feio, mas pelo menos não mostra o meu quarto inteiro aqui. É, Enfim, vou colocar minha câmera pequenininha aqui e vamos lá. É, Primeiro de tudo, cara, você com certeza já se pegou usando o ChatGPT, pedindo ele para fazer alguma coisa e ele te entregando algo nada a ver com aquilo que você quer. Isso te leva a dois caminhos. Ou você olha e pensa, cara, a IA é muito burra e eu não quero mais usar essa merda. Ou você olha e pensa, eu sou burro e eu não sei como usar essa merda. Um dos dois. E se você realmente acha que é o primeiro, cara, eu te dou 99% de certeza que é o segundo. É, Se você tem plena convicção ainda assim que é o primeiro, você não quer mudar e realmente você não quer usar a inteligência artificial, tudo bem, cara, fecha o vídeo, boa sorte e vai viver sua vida. Se você acha que é o segundo, você quer melhorar o seu prompt, quer aprender a mexer com inteligência artificial, cara, eu acredito que esse vídeo seja para você e eu espero que te ajude. Então, primeiro antes de entender como melhorar um prompt, vamos entender o que que é um prompt, né? Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre prompt, persona, contexto, formato, técnicas avançadas e a habilidade em si, que é a skill de escrever prompt. Então vamos começar com o que que é um prompt. Um prompt, essencialmente, é você pedir para a IA fazer algo. Porém, não é escrever, é programar com uma linguagem. Ou seja, você não está escrevendo para uma pessoa, você está falando em código, ok? Ou seja, a IA, ela não pensa, ela prevê completamente e completa aquilo que você quer com o que fizer sentido para ela. Ela segue padrões, ela sempre se baseia em padrão. Tem até uma citação aqui do Dr. Julius White, que seria que um prompt é uma chamada para ação para LLM. LLM, você vai ver várias vezes eu falando ao longo desse vídeo, praticamente significa inteligência artificial, de forma resumida. É porque é um termo mais técnico de falar. Enfim, aqui eu tenho um exemplo disso, que ela não pensa, ela completa as coisas e prevê com o que fizer sentido para ela, pela base de dados dela, né? Então, você pega uma frase, por exemplo, complete a frase. Você precisa parar com. Ela solta todas essas alternativas. Essa mania de se comparar aos outros, as desculpas e começar a agir, blá, blá, blá. Se você pegar e especificar um pouco mais, complete a frase. Cada underline é uma letra oculta. Você precisa parar com 4 underlines, espaço, 5 underlines. Você já deixou muito mais fácil dela prever. Por quê? Porque agora ela sabe que a frase falta duas palavras só para completar. Uma dessas palavras tem 4 linhas, tem 4 letras, e a outra tem 5. Ou seja, já ficou muito mais fácil dela prever. E por causa disso também tem a exclamação ali também que gera urgência. Então ela sabe que é algo que vai gerar urgência. Então você vê como que ela consegue completar perfeitamente. Você precisa parar com isso agora. É, Só que ela não usa o emocional, o pensamento de um ser humano para chegar a isso, entendeu? Isso é o que muita gente confunde. Às vezes a pessoa acha que a IA é como uma pessoa e não é. Ela tem uma lógica por trás. Você pedir para ela perguntar por que que você pensou nisso, ela vai te mostrar que é tudo na base de estatística e probabilidade e dados. Ela vai falar: o fator matemático, o fator semântico, o fator emocional. Ou seja, isso daqui não pensa, não raciocina como uma pessoa. Isso aqui raciocina como uma máquina, é um computador. Tenha isso em mente. Quando você está escrevendo, por exemplo, você poderia me dar uma lista de restaurantes japoneses em Murié? É isso daqui que você está escrevendo. Tá? Você está escrevendo código, é código puro.
Enfim, para que serve isso, cara? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, entenda que a IA não vai te ajudar com situações pessoais. Isso é algo que eu vejo muita gente fazendo. Às vezes a pessoa usa a inteligência artificial como se fosse um psicólogo ou um amigo. Cara, não é. Inteligência artificial não entende emoção. Ela não. Se você chegar pra ela e falar, eu briguei com o meu marido, não sei o quê, e sei lá, eu fiz isso, isso e isso, eu tô errado, eu tô certo, eu briguei com meus amigos por causa disso. Eu acho que eles foram babaca comigo. Ela vai concordar com você sempre. Ela sempre vai estar de acordo com você. Por quê? Porque ela prevê que a melhor resposta para ter ali é só concordar com o usuário, porque ela sempre quer te agradar, entendeu? Então, cara, não use inteligência artificial desse jeito. Não usa como psicólogo, como amigo, como esse tipo de coisa. É um computador. Lembra disso acima de tudo. Por mais que você converse com ele, ele entenda português, é um computador e ele funciona à base de código, ok? É, Agora vamos, cara, o porquê que a habilidade de prompt é importante e como que ela é real, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. É, Hoje em dia, prompt se tornou uma engenharia. E se existe a engenharia, existe um engenheiro. O que seria um engenheiro de prompt? É uma pessoa que tem como habilidade escrever prompts eficazes. Um prompt eficaz é um prompt que consegue extrair aquilo que ela realmente quer, sem a IA ficar enrolando, sem a IA inventar coisa. É a habilidade de se comunicar com a inteligência artificial de forma eficaz, que ela vai trazer aquilo que você precisa de forma otimizada. E se você acha que, pô, isso aqui é só imaginação, que qualquer pessoa consegue fazer isso, é só você abrir aí o seu chat GPT e digitar o que você quer e é simples assim, fácil. Qualquer um consegue. Tudo bem, cara. Boa sorte. Se você for ver aqui as Big Techs, né? São o Google, a Microsoft, a Apple, a Amazon, a OpenAI, o Adobe e inúmeras outras empresas enormes contratam engenheiros de software, ó, engenheiros de prompt. Ou seja, contratam e estão contratando, né? Ou seja, para você ver que isso daqui é algo real, isso daqui é uma habilidade. Não é só simplesmente chegar e escrever o seu promptzinho bonitinho lá e todo errado e, cara, achar que a IA vai adivinhar tudo. Não é fácil. É uma habilidade, entendeu? E aqui, nesse vídeo, eu vou discorrer com vocês algumas dessas habilidades que os engenheiros de prompt utilizam. Algumas técnicas, né? A primeira delas seria a persona. A persona é a forma de você dar uma perspectiva e uma personalidade para a sua inteligência artificial. Por exemplo, se você é um médico, você teve que desmarcar com os seus clientes na quinta-feira porque aconteceu um imprevisto. Se você chegar na inteligência artificial, não dá esse contexto, você só falar assim, é, escreva um texto pedindo desculpa para os meus clientes que eu desmarquei. Ela vai escrever uma mensagem, cara, vai ser péssima, vai ser péssima. Se você chegar a escrever, eu sou um médico, preciso que você escreva para mim um texto para os meus pacientes que eu desmarquei na quinta-feira por causa de tal imprevisto. Ela vai escrever um texto de forma elegante, profissional, porque é o estilo médico, entendeu? E tem essa frase que eu gosto muito, cara, que a IA pode ser qualquer um e ao mesmo tempo ela pode não ser ninguém. Por que eu falo isso? Porque você pode chegar para ela e falar assim, haja como um médico. Agora ela é um médico. Ela vai agir como um médico especialista e vai fazer tudo de acordo com aquilo, porque a base de dados dela é enorme, então ela consegue imitar aquilo. Porém, ao mesmo tempo, você pode não falar nada e ela vai agir como um Zé Ninguém, te dando conselho sobre algo que. Te dando conselho ou te dando ideia sobre algo que você precisa de um grau de expertise, entendeu? Por exemplo, você pede para ela revisar o seu código, se você é um programador. Cara, fala com ela, haja como um dev sênior, porque é praticamente um dos tiers mais altos aí da programação, né? Que você vai ter, cara, ela agindo como um especialista de verdade. Você quer montar uma dieta? Fala com ela, haja como um nutricionista especialista e tananã, tananã, tananã. Não fala simplesmente monte uma dieta para mim, entendeu? Porque você não está sendo específico o suficiente. Outra coisa que eu queria ressaltar, vou ser bem breve nisso aqui, porque acho que isso aqui vai ser útil para 1% das pessoas, que é o System Prompt e User Prompt. Se você é uma pessoa normal, geralmente você só escreve no User Prompt. Se você mexe com API, você é um desenvolvedor ou alguma coisa do tipo, você consegue mexer no System Prompt. Qual a diferença dos dois? O System Prompt é uma base de orientação, como se fosse o código da IA. Quando você escreve algo para a IA, ela tem uma regra de uma série de diretrizes ali que ela precisa seguir
para te responder e trazer a resposta que você quer. E o que você escreve é o user prompt. Essa série de diretrizes é o system prompt. Só saiba que isso existe. Então, tem como você pegar uma IA e trazer ela para certo contexto. Você passar suas orientações para ela. Isso a gente precisa interagir com a API, que geralmente é trabalho do desenvolvedor. Enfim, vamos agora para o contexto. Outra coisa que é muito, muito importante quando você está montando um prompt. A melhor maneira de fazer isso aqui eu acho que é exemplificar. Então, vamos lá. Isso daqui seria um prompt, cara, não ideal, um prompt ruim. Me dê ideias para um presente de aniversário por menos de R$ 100. E é o que a maioria das pessoas fazem. Chega e fala simplesmente assim. Aqui, cara, eu coloquei, por exemplo, a IA pode te sugerir um kit de maquiagem de presente, uma bola de basquete, sei lá, qualquer coisa. Porque ela não tem ideia de quem que é o contexto da coisa, sabe? Agora, é muito diferente você chegar e falar: me dê 5 ideias de presente de aniversário, meu orçamento é R$ 100, o presente é para um adolescente de 17 anos que gosta de videogames e futebol. Cara, viu como é que você deixou muito mais fácil? A primeira coisa que a gente falou desse vídeo, que a IA, ela não pensa, ela prevê. Viu como que você deixou muito mais fácil de ela prever um presente bom? Porque você falou que ele gosta de futebol, ou seja, uma bola de futebol é um bom presente. Uma camisa de time é um bom presente. Ele gosta de videogame, então um jogo é um bom presente. Você deixou muito mais fácil o trabalho dela. A previsão dela ficou muito mais assertiva. E você ainda pode incrementar isso daqui, por exemplo, falar que tipo de jogo de videogame que ele gosta, se o futebol ele assiste, para que time que ele torce, esse tipo de coisa. É, e aqui é exatamente o que eu falei, se você não especificar, a IA vai prever. E se ela tentar prever o presente aqui, ela vai prever que talvez seja para uma menina, aí ela vai te sugerir um kit de maquiagem, algo nada a ver, entendeu? Porque ela quer te agradar. A IA quer te agradar, ela nunca quer virar para você e falar assim, eu preciso de mais contexto para oferecer um presente ideal. Eu preciso que você me fale mais sobre essa pessoa. Entendeu? Ela nunca quer falar isso com você. Ela sempre quer agir da melhor maneira possível, porque esse é o system prompt dela. Essa é a maneira que ela é guiada. É a orientação que ela segue. Então, assim, ela nunca vai te pedir mais informação. Ela sempre vai tentar prever para você. Só que nessa previsão, a chance de ela errar, cara, você falando só isso daqui, a chance dela errar é enorme, porque ela não tem a mínima ideia do que você está falando. Entendeu? É, Outra coisa que vale citar também, que a IA não acompanha o presente. É, Se você chegar para o ChatGPT e perguntar a ele o porquê que aconteceu, sei lá, algo que rolou essa semana, o porquê que alguém foi preso lá nos Estados Unidos essa semana, ele não tem ideia do que você está falando, cara. Ele não tem a mínima ideia. Por quê? Porque muita gente não sabe, mas as modelos de IA têm uma data de corte. Que a partir daquela data ela não recebeu mais conhecimento, ela não foi atualizada. O caso do ChatGPT 5.1 aqui que eu peguei de exemplo, a data de corte dele foi agosto de 2025. Ou seja, se você perguntar para ele algo que aconteceu em dezembro de 2025, ele vai inventar absolutamente tudo sobre aquilo, porque ele não tem a mínima ideia, ok? Uma forma de contornar isso é você habilitar o Deep Search ou Web Search. Praticamente todas as IAs hoje em dia já têm essa funcionalidade, né? Que seria isso daqui é a habilidade da IA de pesquisar na internet. Aí sim ela consegue buscar fontes atualizadas e conseguir te entregar algo decente. Porém, por que que eu coloquei isso daqui de amarelo e não de verde? Porque isso é algo bom, ela pesquisar e trazer as coisas para você é algo bom, mas ao mesmo tempo é algo muito perigoso. Porque se ela pesquisa na internet, você tem a fonte Jornal do Zezinho 123.com e você tem, sei lá, o Metrópole São Paulo, que é um jornal renomado, né? Então, você tem que sempre tomar muito cuidado. E sempre que você for usar o Web Search ou o Deep Search, fala com ela, traga fontes renomadas, como, por exemplo, o Jornal Metrópole, o Folha de São Paulo, o G1, esse tipo de coisa. Seja lá o que você quer. Se você quer um artigo médico, fala uma faculdade, Harvard, sei lá. Não fala, não deixa à mercê dela, porque ela pode trazer uma fonte muito duvidosa. Então, toma cuidado com isso. Uma outra coisa que é muito interessante, cara, dê permissão para a IA errar. O que que significa isso, cara? Cara, todo final de prompt seu, escreve lá. Se faltou o contexto, por favor, me avise. Não tente inventar, não tente prever. Escreve isso para a inteligência artificial, cara.
nossa, vai mudar a sua vida quando você começar a fazer isso aqui. Porque ela vai virar para você e falar: eu não tenho contexto suficiente, eu preciso de tal coisa. Você está deixando ela errar. E ela precisa errar, ela não pode inventar. Ela precisa errar, porque ela errando, ela vai te pedir aquela informação. E você vai dar aquela informação para ela e vai te levar ao resultado que você quer. Entendeu? Então, escreve esse tipo de coisa. Se você não souber, não invente. É, Use somente as informações que eu te dei aqui. Se precisar de mais informações, me peça. Escreve isso no seu prompt. Vai te ajudar bastante. Uma outra coisa que faz a diferença é o formato. Por exemplo, você quer escrever um texto. Cara, especifica para ela se você quer o tamanho do texto é menor que 200 caracteres, é maior. O tom do texto é profissional e elegante ou é um texto para um amigo, é um texto com uma linguagem simples, fácil, para leigo. Se você quer esse texto em algum arquivo, se você quer ele em JSON, se você quer ele em PDF, XLSX, se você quer HTML, algum formato de arquivo, se você quiser. Se você não quiser, só fala o texto normal lá no chat. A estrutura, se você quer o texto em tantos parágrafos, quantas linhas vão ter cada parágrafo. A ordem, primeiro parágrafo, seja introdução, próximo desenvolvimento, depois uma conclusão, ou sei lá, referência primeiro, depois contextualização, esse tipo de coisa. Especifica para ela que ela vai conseguir entender muito melhor o que você está pedindo dela. Cara, aqui já foi 90% do nosso vídeo. Já foi basicamente tudo que você precisa saber para melhorar seus prompts. Mas se você quiser ir além da média, muito além da média, se você quiser ir além do 90% das pessoas, tem mais algumas técnicas aqui que você pode implementar e vai fazer muita diferença. Então, é isso. Vamos para as técnicas avançadas que você pode usar. Uma delas, a primeira, é o Few Shot Prompt, que isso daqui, em português, é nada mais do que você exemplificar para IA, você ensinar a LLM a seguir um padrão. O que seria isso? Cara, você quer que ela escreva um e-mail profissional para sua empresa. Vai lá, pega exemplos de e-mail profissionais que vocês já escreveram, solta para ela. Esses são exemplos de e-mail que eu já escrevi. Coloca lá 3 exemplos de e-mail e fala: siga esses exemplos e monte um novo. Ou seja, você está mandando ali perfeitamente o modelo que você quer que ela age, entendeu? Isso é uma das coisas mais fortes que você pode fazer, citar exemplo. Cita exemplo para ela que ela vai aprender exatamente o jeito que você quer, da forma mais simples de todas, mais fácil. Ter um exemplo. Tenha um exemplo em mão. Uma segunda coisa que você pode fazer é o Chain of Thought, ou cadeia de pensamento, que seria você ditar o passo a passo para ela. Por exemplo, você quer escrever um texto sobre um problema. Escreve para ela. Antes de escrever esse texto, pense no passo a passo. 1, qual é o problema? 2, por que esse problema acontece? 3, como vamos resolver? E 4, como a gente vai prevenir. Você fazendo isso, você está ditando a IA a seguir um passo a passo. É sério, isso daqui é muito, muito, muito poderoso. Porque você dita ela a seguir as coisas em ordem. E não misturar as coisas, por exemplo, como vamos prevenir com qual é o problema, entendeu? Você fazendo uma ordem, você deixa ela muito mais profissional e direta. Você guia ela e dá menos espaço para erro. Isso daqui é tão importante que até existe a função Extended Thinking. Na maioria das IAs hoje em dia você consegue selecionar, você vai ter um modo rápido lá, que é o que normalmente as pessoas usam, e você vai ter um modo raciocínio, talvez o modo Pro. E só de você fazer isso aqui, você já está ativando o Chain of Thought, tá? Por mais que você não esteja escrevendo ele, você já está ativando. Quando você ativa o Extended Thinking, aqui no Gemini, por exemplo, eu mostrei aqui o Pro ativado. Quando você ativa isso daqui, você escrever um prompt, você vai ver que muitas vezes a IA até vai mostrar lá para você, pensando em soluções, analisando o problema, fazendo isso, implementando uma solução. Você, quando você ativa Extended Thinking, inclusive aconselho você a sempre usar isso daqui, porque deixa a IA muito mais poderoso. Quando você ativa isso, a IA automaticamente já vai seguir um passo a passo. Outra forma que você pode fazer, Trees of Thought, que é basicamente árvore de pensamento, que seria como o Chain of Thought, só que você vai pegar e vai deixar ela buscar e validar esse passo a passo. Por exemplo, faça uma tarefa de 3 formas diferentes. Primeira forma, seja radicalmente honesto. Explique exatamente ao cliente qual foi o nosso erro e peça desculpas. Isso daqui eu estou pegando de um contexto, tá? Que, por exemplo, aconteceu algum erro na sua empresa e você precisa pedir desculpa ao cliente. Você tem essa primeira opção, seja radicalmente honesto. Você tem a segunda opção, empatia com o cliente. Foque na empatia com o cliente, entendendo os impactos do nosso erro
Terceira opção, sobre o futuro. Foque a mensagem sobre o futuro, como consertamos o erro e como vamos prevenir daqui para frente. Avalie cada forma aí. Liste os prós e contras e analise especificamente qual é mais eficaz para a formação de confiança, qual é mais fácil de entender para leigos, qual pode acabar passando uma mensagem não desejada. Então, decida qual é realmente a melhor forma. Isso daqui é um exemplo de uma árvore do pensamento que você pode incrementar no seu prompt. O que que você vai fazer? Você vai fazer aqui a IA pensar, você vai dar 3 caminhos para ela. Ela vai analisar esse caminho e vai falar, ó, esse daqui não é tão bom. Depois ela vai vir nesse daqui e vai falar, tá, esse daqui é bom. Depois ela vai vir nesse daqui e vai falar assim, pô, esse daqui é ideal, esse é excelente, entendeu? Então você vai meio que validar várias formas que você pode tentar fazer algo. É algo muito bom. E a última coisa que a gente vai falar aqui, cara, é habilidade. O que que é a principal habilidade na hora de você escrever um prompt? É isso daqui que faz toda a diferença. Isso daqui é o que você tem que saber. Se você não tem a ideia clara em mente, você não pode colocar ela em prompt. Se você não sabe exatamente como que você quer a saída, né? O que que você quer daquela IA, em que formato você quer, como você quer cada linha daquilo, como você quer o formato daquilo. Se você não sabe exatamente o que você quer, não está com aquilo completo em mente, você não consegue montar um prompt eficaz para conseguir aquilo. Você não consegue. Porque se nem você sabe, imagina você tentar explicar para outra pessoa, entendeu? É muito difícil alguém te entender. Tem até algumas citações aqui, né? I would say my pinnacle superpower is not any of this tech stuff. It's actually clear thinking, do Daniel Mir. O Daniel Mir é um engenheiro de prompt. Se você não conhece, fica aí, você pode pesquisar sobre ele e tudo mais. Basicamente, o que ele fala nessa frase aqui é que o superpoder dele não é nada de tecnológico nem nada demais. É, na verdade, um pensamento claro. Joseph Tecker é outro engenheiro de prompt e tem uma frase dele aqui: Treat everything as like a personal skill issue. Isso daqui significa que, cara, se você não consegue montar um prompt, a culpa não é da IA. Trate as coisas como se fosse um problema seu, como se fosse um erro seu, algo que você errou e você consegue melhorar. Porque no fim é isso que é. É um skill issue. Se você joga jogos ou é acostumado com coisa de internet, você provavelmente já ouviu esse termo skill issue. Significa falta de habilidade. E é isso daqui que é. Quando você não consegue se comunicar bem com uma inteligência artificial, não consegue extrair, é falta de habilidade, é falta de pensamento claro. Então, cara, sempre tenha o seu pensamento perfeito. Depois você vai para o prompt. Abre uma whiteboard como essa daqui que eu abri para gravar esse vídeo. Escreve tudo que você quer, vai anotando as coisas, deixa a coisa clara. Depois você vai para um prompt, entendeu? E outra coisa é crie prompts modelo, cara. Ou você pode criar, ou você pode pegar pronto na internet, prompts que são realmente eficazes. Quando você, cara, testar o seu prompt de 200 maneiras e você vai ver que uma hora ele vai finalmente funcionar, e entregar aquilo que você quer bem feito, cara, guarda esse prompt e usa ele para acrescentar os seus outros prompts quando você for escrever, entendeu? Essa é a lógica. Tenha prompts bons, porque aí os seus próximos prompts você vai poder usar os seus prompts bons para acrescentar os seus prompts. O que que isso significa? Cara, você vai comparar um prompt com o outro, vai ver o que falta, como acrescentar, como melhorar, entendeu? E tudo isso daqui, na verdade, que eu te passei, são maneiras de clarear o seu pensamento. Então, o vídeo, na verdade, se resume à habilidade de clarear o pensamento e saber descrever o que você quer. A persona é uma maneira de clarear o que você, a perspectiva, o contexto é uma maneira de clarear o contexto, o formato é uma maneira de clarear o formato que você quer que te entrega. Então, todas essas técnicas aqui são, na verdade, técnicas de como ter o pensamento claro. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que te ajude. E, acima de tudo, eu espero que você aplique e faça a diferença, cara. É isso. Muito obrigado pela atenção e valeu.